que o Flamengo e o Fluminense formalizaram hoje parceria para a disputa da nova licitação do Estádio Maracanã. Os clubes determinaram um acordo em novos moldes, né, na manhã dessa sexta-feira, em encontro dos presidentes, né, dos respectivos clubes lá dentro do Maracanã. Inclusive, tem até uma foto aí. Deixa eu ver se eu consigo subir essa foto para a galera que não viu também poder acompanhar junto com a gente e ficar por dentro do tema. Ah, bom que isso aqui eu faço rapidinho, já estou acostumado. O presidente do Fluminense, o presidente do Flamengo e mais alguns que eu não faço ideia de quem são, mas estavam ali dentro do Maracanã quando se reuniram hoje e formalizaram esse acordo, né, para disputar a próxima licitação do Estádio Maracanã, Rafa. Quero saber muito a sua opinião sobre isso, porque é um assunto que é muito delicado, né, e que eu confesso para você que eu não vejo futuro nenhum nesse assunto. Eu acho que é uma baita cortina de fumaça a gente falar de estádio próprio, e o cenário, infelizmente, que eu vejo é esse, Flamengo e Fluminense, né, juntos pelo Maracanã, que é uma outra coisa que eu também não gostaria. Quero saber a sua opinião, meu parceiro. Eu acho que durante os últimos dias a gente deixou muito claro aqui o seguinte: as próximas atitudes do Flamengo nos levariam a crer que o estádio próprio seria só uma estratégia discursiva para melhorar as condições em que a gente tem o Maracanã, ou para pressionar de alguma forma o governo, ou se o Flamengo realmente tem um plano em curso, tem um plano que planeja executar nesse momento de ter um estádio próprio. Porque até como estratégia de discurso, até como estratégia de pressão, o que aconteceu? Em um dia, o Flamengo noticia que tem interesse em ter um estádio próprio. Fala sobre o tal do Parque Olímpico, vai se reunir com o Eduardo Paes, eis que no dia seguinte o Flamengo noticia que formalizou uma parceria com o Fluminense para fazer parte da licitação no Maracanã. Não bate, não seria o momento. Eu não estou nem dizendo que o Flamengo precisa descartar completamente a participação na licitação do Maracanã até que o projeto do estádio próprio comece a avançar. Mas o timing é ruim, porque eu acho que escancara um fato que meio que a gente já sabia, que é o seguinte: essa atual diretoria do Flamengo entende que o Maracanã é o caminho para o Flamengo, que a casa do Flamengo é o Maracanã. Aí os motivos, eu não sei. Se politicamente eles entendem que para eles é melhor que o Flamengo esteja no Maracanã, mas o fato é que eu não imagino dessa diretoria ver o Flamengo no estádio próprio, ver esse projeto de estádio próprio. Acho que jamais avançou, acho que por muitas vezes eles falaram, hoje eles verbalizam um pouco isso. Hoje eles não vão a público defender que tem que ser o Maracanã e tal, mas eles não têm nenhum movimento que me faça achar que eles estão pensando em sentido contrário. E, galera, isso que o Arthur falou é muito verdade. Se a gente ficar botando defeito em todo lugar que vai ter um estádio, em todo projeto, a gente vai continuar com o Maracanã. Não dá pra gente querer sair do Maracanã e continuar no Maracanã. Ter a mesma acessibilidade do Maracanã. Porra, daqui a pouco o pessoal vai querer um estádio pronto também, porque o Maracanã tá pronto. Fala assim, pô, mas vai ter que esperar construir ainda? Então a gente tem que entender. E aí faz parte do poder público viabilizar a logística do estádio, com transporte público, com planejamento de mobilidade mesmo, que vai viabilizar o acesso desse torcedor. Acho que o Flamengo caminha para mais tempo de Maracanã, e aí vamos lembrar uma coisa também: hoje o Flamengo é um permissionário, né? E nas últimas semanas os adversários e até o Poder Judiciário gostou muito de jogar isso na nossa cara, né? Vocês são meros permissionários, um contrato precário. Nessa licitação que vai acontecer, nós estamos falando de concessão. Pelo menos da última vez, na última notícia que eu tive, nós estávamos falando de um prazo de 20 anos. Então, a participação do Flamengo nessa concessão, nesses 20 anos, ganharia um caráter não vou dizer definitividade, mas ganharia um caráter de prolongamento no tempo. A gente está falando de um contrato cujo prazo
é muito longo, pela própria característica daquilo que é uma concessão. Então, o Flamengo participando dessa licitação e vencendo, como eu acho que possivelmente acontecerá, o Flamengo se afasta ainda mais do Maracanã. Até porque, no edital da licitação que vai sair, possivelmente sairá um número determinado de jogos a serem realizados pelos concessionários. E aí eu estou falando de coisa assim de 70 jogos, o que é muita coisa, tá? Até falando em relação à manutenção do gramado. Então o Flamengo vai se comprometer de maneira muito forte e muito séria com o Maracanã, o que até nos afastaria desse sonho. Então eu acho que assim, quem quiser que torça muito para a gente perder essa licitação, que o Vasco e o Botafogo entrem nessa licitação também, parece que eles têm interesse. Imagina. E, caso contrário, o Flamengo vai ter que aturar muito certas interferências do poder público por motivos políticos, como essa que aconteceu do Vasco. O Arthur me mandou hoje um projeto de lei ainda não aprovado, que obriga ao acontecimento de jogos de futebol feminino também no Maracanã, que também é um projeto que saiu num timing horroroso, né? Até semana passada a gente estava discutindo que é inviável você ter 3 times no Maracanã. E aí hoje, pelo menos eu tive a notícia hoje, e hoje eu tenho a notícia que politicamente existe um projeto destinado a colocar mais jogos no Maracanã. É um projeto que eu tenho certeza foi feito sem uma verificação de viabilidade, sobretudo do gramado. Porque quem está acompanhando minimamente esse processo de discussão, se o Vasco joga, se o Vasco não joga, viu que teve até um laudo da Greenleaf falando que não há condições de suportar esse jogo, especificamente agora no inverno, a grama demora mais para se recuperar, e ainda assim nós somos surpreendidos com um projeto que, a título de fomentar o esporte feminino, que eu acho uma bandeira muito interessante, coloca a saúde do gramado do Maracanã a serviço dessa causa. Então, a verdade é que todas as vezes que nós vimos o Flamengo nesse embate com o poder público em relação ao Maracanã, o Flamengo saiu perdendo. O Flamengo investiu muito dinheiro nesse estádio. O Flamengo, durante a pandemia, suportou custos de um estádio vazio. E agora que as coisas estão boas, todo mundo quer o filé. Até a seleção que não botava os pés no Maracanã há 200 anos, agora com um gramadinho novo, eles quiseram vir aqui jogar. Então, o Flamengo deveria pensar, sim, em ter a sua própria casa, e acho que a divulgação dessa notícia revela muito sobre como o Flamengo pensa, e o Flamengo pensa no Maracanã como a sua própria casa, ainda que, aí isso talvez seja uma impressão minha, mas eu vejo que cada vez menos a torcida simpatiza com o Maracanã. É um processo que eu nunca imaginei que fosse ver acontecer, mas hoje, quando você fala com a maioria dos torcedores do Flamengo, eles simplesmente não enxergam o Flamengo como a sua casa. A maioria, eu acho que hoje gostaria de ver o Flamengo num estádio próprio. Aí eu não vou falar especificamente sobre viabilidade, até porque eu não sou especialista no assunto, mas eu estou vendo vários times construírem estádios, vendendo o nome o naming rights do estádio, fazendo outros eventos. Um estádio pode sediar shows, um estádio pode ter uma frequência diária de pessoas, aí seja com praça de alimentação, seja com museu. Eu acho que o estádio é completamente viável, sobretudo quando a gente está falando do tamanho da torcida do Flamengo. Mas, infelizmente, essa diretoria não percebeu isso. Acho que poderia ser até o momento de o Flamengo construir esse patrimônio, ao mesmo tempo em que talvez não se descapitalizasse, conseguisse continuar investindo em futebol. Então, para mim, Arthur, só para finalizar, essa notícia do Globo Esporte que você leu é uma notícia triste, porque eu acho que as forças do Flamengo deveriam estar voltadas para outro objetivo. Mas vamos aguardar aí e ver os próximos capítulos, né? Se essa história do Estádio Novo era um blefe muito mal feito, ou se o Flamengo vai continuar tentando avançar nesse sentido.